Olá, estudante do ensino médio, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Bastos, com mais uma aula de Física para o segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está no seu PET volume 5, que é sobre Introdução à Física Térmica. Muito bem, essa área da física a gente vai estudar fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. Palavras essas que muitas vezes são usadas por você, estudante, por nós no dia a dia, de forma incorreta, analisando o contexto científico. Muitas vezes a gente usa as palavras calor, temperatura, frio, para falar de coisas mais ou menos iguais. Só que a gente tem que prestar muita atenção na física, porque conceito físico de calor é diferente do conceito físico de temperatura. Querem ver um exemplo? Que eu quero mostrar para vocês aqui uma frase que é muito utilizada por nós, até por mim mesmo às vezes, quando estamos em um dia de inverno. Muitas vezes a gente fala esta frase aqui, ou no dia de verão a gente fala uma frase como esta: hoje estou com muito calor, ou hoje estou com muito frio. O estar com alguma coisa, estar com calor ou estar com frio, neste caso, a gente tem que tomar um cuidado porque a palavra calor ou a palavra frio nessa frase, elas não está implicando ao sentido físico dessa palavra, e sim a uma sensação de calor ou sensação de frio. Essa sensação, ela varia de pessoa para pessoa. Eu posso sentir mais frio do que outra pessoa, ou sentir menos frio, sentir mais calor ou menos calor. Isso depende de questões biológicas, de questões genéticas. Não depende nada do conceito físico de calor, ok? Inclusive, eu vou mostrar agora para vocês qual é este conceito na realidade. O calor, pessoal, é o fluxo de energia que é transferido entre dois ou mais corpos que tenham temperaturas diferentes. Como assim? Quando você se senta em uma cadeira de metal, em um dia que a temperatura ambiente não esteja tão elevada, uma temperatura ambiente mais baixa, o que você sente naquele primeiro instante? Não é uma sensação de frio, de gelado? Esta sensação de gelado que você sente ao acabar de se assentar em uma cadeira de metal é devido à diferença da sua temperatura corporal, que tem um valor mais ou menos constante, de 36 graus Celsius, em relação à temperatura da cadeira, que estará na mesma temperatura do ambiente em que ela se encontra. Se essa temperatura for, por exemplo, de 20 graus Celsius, a temperatura da cadeira também será de 20 graus Celsius. Então, o que vai acontecer quando você assenta-se nessa cadeira? Ocorrerá um processo que nós chamamos de transferência de calor do seu corpo para a cadeira. Com qual objetivo? Com o objetivo de tornar a temperatura da cadeira igual à do seu corpo, com um certo tempo, ok? Essa sensação de gelado que eu citei aqui na situação, é claro que ela vai depender do tipo de material que você está analisando. Nesse caso, eu frisei bem que se tratava de um objeto metálico. Mas se fosse uma cadeira de madeira, será que o processo de transferência de calor seria o mesmo? A resposta para essa pergunta é sim, a transferência seria a mesma. A diferença é que talvez você não sentiria tanto frio ao se assentar na cadeira. E também esse processo de troca de calor entre os corpos aconteceria de forma mais lenta. Por quê? Existem objetos que são bons condutores de calor, que é o caso de boa parte dos metais, enquanto existem materiais que são maus condutores de calor, como o exemplo da madeira, do plástico em geral, Então, isso a gente até vai falar um pouco mais adiante em umas aulas futuras, mas só estou dando para vocês uma rápida pincelada para que vocês entendam o que significa
transferir calor de um corpo para o outro. Muita atenção nisso, estudante. Quando eu estou dando esse conteúdo para os meus alunos, seja na escola particular ou na escola pública que eu trabalho, eles às vezes confundem e falam de transferência de temperatura. Não existe transferência de temperatura, existe transferência de calor, ok? Uma consequência da transferência de calor é sim a variação de temperatura, ok? Então, toda vez que eu falar de calor, necessariamente devem haver 2 ou mais corpos com temperaturas iniciais diferentes, ok? E esse fluxo de calor, ele sempre vai fluir de modo espontâneo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tal qual o exemplo que eu dei agora há pouco para vocês, de quando você se assenta em uma cadeira, a cadeira está com a temperatura mais baixa, que é do seu corpo, então a transferência de energia nesse caso será do seu corpo para a cadeira. Depois de um certo tempo, nós vamos perceber que a cadeira vai adquirir uma temperatura igual à do seu corpo. Nós vamos inclusive falar sobre isso daqui a pouquinho, na Lei Zero da Termodinâmica. Tá? Então, aguardem apenas alguns minutinhos que eu falarei sobre isso. Mas antes, eu quero definir para vocês o que é, então, temperatura. Já que eu disse no começo dessa aula que calor e temperatura são conceitos físicos diferentes, eu já acabei de definir para vocês o que é calor, vamos definir o que é temperatura. Temperatura significa que se trata do nível de agitação das partículas que compõem um corpo. Todo corpo, não importa se é esse apontador aqui de slides, se é o meu corpo, se é o copo de água que está aqui do meu lado, ele é composto por partículas muito pequenas, por átomos ou moléculas, que estão em constante movimento, ou melhor, em constante agitação, tá? Então, quanto mais intensa for esta agitação das partículas, maior será a temperatura deste corpo. Ok? Então, temperatura nada mais é uma escala de medida da agitação ou da atividade a nível molecular ou a nível atômico. Outra forma da gente pensar nessa definição, ela é muito utilizada quando vamos estudar os gases, é em relação à energia cinética média destas partículas. Mas o que é energia cinética? É uma energia que está contida quando um corpo entra em movimento, ok? Então, toda vez que um objeto está em movimento, existe essa energia cinética. Então, a gente pega, por exemplo, nesse copo com água que está aqui. Se eu pego aqui, eu tenho milhões de partículas aqui dentro, tá? Essas partículas estão em constante movimento vibracional. Só que existem movimentos de translação e movimentos de rotação dessas partículas. A gente não vai trabalhar pensando no movimento de cada uma dessas partículas. Seria um trabalho insano. Então, a gente pega um valor médio desta agitação das partículas desta água que está aqui dentro, ou do gás que está aqui, do ar, que é um tipo de gás que rodeia este estúdio. Então, a gente pode falar que, no caso da temperatura, se trata de uma média da energia cinética das partículas que compõem um corpo. É outra forma de definir o conceito de temperatura. Entendido, estudante, a diferença de calor e temperatura? Agora, espero que vocês não confundam mais essas duas coisas. Bom, como eu disse para vocês, eu iria definir aqui o que nós chamamos de Lei Zero da Termodinâmica. Eu já expus uma situação aonde isso acontece, que é a seguinte: quando a gente pega 2 corpos quaisquer, isolados de influências externas, e coloca eles em contato, ocorre transferência de calor, como eu disse, né? Se as temperaturas iniciais forem diferentes. E aí, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um fluxo de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Esse fluxo, como eu já disse também, ele pode ser mais ou menos rápido, dependendo se estamos lidando com um bom condutor de calor ou com um mau condutor de calor. Então, aqui, o que a gente tem que prestar atenção? Sempre é necessário que isso aconteça para que a gente analise isso que está escrito aqui, que eu vou ler para vocês. Olha só. Quando 2 corpos, inicialmente com temperaturas diferentes,
isolados de fatores externos, ou seja, eu estou preocupado aqui apenas em analisar as trocas de calor entre os dois corpos. Eu não estou preocupado em momento algum em analisar, por exemplo, a troca de calor que acontece entre esses dois corpos com o ar ou com um terceiro objeto. A gente fala dessa forma para ficar mais restrito essa análise apenas aos dois corpos que eu estou estudando, beleza? Então aqui, se eu tenho eles isolados de fatores externos e colocados em contato, ou seja, a gente colocar os dois encostados um com o outro, ocorrerá transferência de calor, como eu já disse, né? Até que suas temperaturas se igualem. Como eu disse, esse fluxo ele vai acontecendo, vamos supor, pego a cadeira que estava a uma temperatura de 20 graus e pego uma pessoa que está a uma temperatura de 36 graus, certo? A pessoa se senta lá na cadeira, inicialmente as temperaturas são essas, então a pessoa vai começar a transferir calor de modo que a temperatura da cadeira vai aumentando, até um determinado momento em que a temperatura da cadeira torna-se igual a 36 graus. Muita atenção aqui, gente, porque não vai acontecer uma redução da temperatura do objeto que estava mais quente, tá? Vai acontecer uma transferência, nesse caso do ser humano, para a cadeira, até que as duas atinjam a mesma temperatura de 36, ok? Outra coisa importante, por enquanto, nós estamos analisando apenas esse aspecto da transferência de energia e das temperaturas de início e de fim. Pensando matematicamente, a gente vai até falar sobre isso em um momento futuro, a gente não pode dizer de forma alguma que a temperatura que vai se tornar igual aqui nesse processo será a média aritmética das temperaturas iniciais. É um erro também muito comum que é cometido pelos estudantes. Se eu digo para você que eu tenho, por exemplo, um objeto que está numa temperatura de 50 graus Celsius, coloco ele em contato com outro que está a uma temperatura de 10 graus Celsius, eu não posso afirmar, sem conhecer outras informações, que a temperatura de equilíbrio, que vou mostrar para vocês aqui agora o que é isso, que essa temperatura de equilíbrio térmico será a média aritmética das temperaturas iniciais. Eu não posso afirmar isso sem conhecer outras informações. Isso a gente, inclusive, vai mostrar para vocês em aulas futuras. Tá? Então, uma vez que essas temperaturas tornam-se iguais, a gente diz que estes corpos atingiram um estado que nós denominamos de equilíbrio térmico, ok? Equilíbrio térmico significa, então, que parou de acontecer essa troca de calor entre os corpos. Vocês já perceberam quando você, por exemplo, entra em um ônibus e vai assentar-se em um lugar que uma pessoa já estava sentada antes, que a cadeira parece estar quente? Se você já percebeu isso, por que aconteceu essa sensação? Porque a pessoa que estava sentada lá já tinha transferido energia para aquele assento. Então, a temperatura do assento estava com a temperatura do corpo daquela outra pessoa, tá? Então, fique atento a isso. É uma forma da gente diferenciar a ideia de calor, de frio, que são sensações. Vou frisar isso várias vezes. Quando eu falo eu estou com calor ou estou com frio, é a mesma coisa de dizer que estou sentindo calor ou sentindo frio. Trata-se de uma sensação térmica. Isso não é conceito físico. Isso é uma questão biológica. Quando eu falo do calor e da temperatura, são as definições que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Tá? Outra coisa interessante quando a gente observa essa questão do equilíbrio de temperatura entre os objetos é o seguinte: nós temos muitas e muitas situações nas quais a gente pode abordar essa ideia. E uma das formas da gente pensar nisso tem a ver com a medição de temperatura do nosso corpo. Hoje nós estamos vivendo um período, já tem 7 meses, que estamos isolados socialmente, isolados fisicamente uns dos outros, né? A gente não está podendo
chegar muito perto das pessoas, a gente não pode aglomerar, né? Isso acontece e a gente, quando vai a algum lugar, principalmente vamos ao comércio ou vamos a algum lugar público, a gente tem sempre monitorada a nossa temperatura. Eu quero até aproveitar, já que vamos falar disso, para falar uma outra coisa muito importante, tá? Como que funciona um termômetro? Um termômetro ele funciona através de um processo de transferência de calor, que é o que eu estou explicando para vocês aqui. O termômetro clássico, né? Aquele que você compra na farmácia, que pode ser o de mercúrio ou pode ser o termômetro digital. O que acontece? Você pega o termômetro lá no estojo, ele está numa temperatura que é igual à temperatura ambiente. E você vai colocá-lo em contato com o seu corpo, para que ocorra o quê? Transferência de calor do seu corpo para o termômetro, de modo que a temperatura do termômetro torne-se igual à temperatura do seu corpo. Esse processo, dependendo da tecnologia do termômetro, dependendo do tipo de medição que é feito, ele pode ser rápido ou lento. Se for um termômetro desses digitais, ele pode levar 1, 2 minutos talvez para poder fazer o registro da temperatura. Se for um termômetro daqueles mais antigos que usava mercúrio como substância térmica, de medição térmica, isso pode levar até 5 minutos para você poder perceber a temperatura de equilíbrio. Mas todos eles se baseiam na mesma ideia, que é transferência de calor. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre... A gente falou um pouco sobre isolamento aqui agora há pouco, e eu quero falar sobre uma coisa que a gente percebe e que muitas pessoas mudaram um pouquinho essa atitude e que se trata de uma informação incorreta, estudante. No início, quando era monitorada a nossa temperatura, quando você chegava numa loja ou chegava em um lugar, uma repartição pública, a pessoa apontava aquele termômetro de infravermelho para a sua cabeça, né? E aí começaram a surgir algumas notícias de que esse termômetro emitia uma radiação, que isso afetava uma glândula que a gente tem no nosso cérebro. Presta atenção, estudante, isso tudo é falso, ok? Primeiro, esse termômetro ele não emite nada. A única coisa que ele emite é uma luz que é para focalizar o termômetro aonde ele quer medir temperatura. Ele não emite nenhum tipo de radiação que vai ter penetração na sua pele, quanto mais chegar no meio do seu crânio. Segundo, a radiação infravermelha, nós é que estamos emitindo o tempo todo essa radiação que é medida por esses termômetros, certo? E aí, quando você faz a medição na cabeça ou mais no tronco, é onde você terá uma temperatura corporal mais próxima da real. Quando você mede a temperatura, como muita gente está medindo agora no pulso, você não vai ter uma leitura tão precisa, porque o nosso sangue, ele circula preferencialmente nos órgãos vitais, que são cérebro, coração. Então, a temperatura nesses locais é mais alta do que a temperatura nas extremidades. Então, se você mede a temperatura no pulso, você pode ter uma imprecisão no valor dessa medida de alguns décimos de grau, que pode significar meio grau, 4 décimos, depende de N situações, né? Se você está exposto ao sol ou não, se você está usando algum medicamento que pode mascarar essa temperatura. Então, gente, essa história de que se eu colocar um termômetro daquele de infravermelho na testa vai te prejudicar é falso, tá, pessoal? Então, não caiam, tenham essa informação para vocês ficarem atentos, que não faz mal nenhum você apontar aquele termômetro para a testa. Ele não causa nenhum tipo de dano porque ele é um receptor de informação, não um emissor de ondas. Tudo bem? Então, uma vez esclarecido esse ponto, gente, eu quero falar só mais uma coisinha que eu já tinha dito, só para a gente terminar. Toda vez que eu uso um termômetro, é necessário que se aguarde um tempo para que ele possa adquirir essa leitura por conta da transferência de energia. Tudo bem? Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje. Façam os exercícios que são propostos no material de vocês, peguem o livro didático, estudem e se tiverem alguma dúvida depois de tudo isso, mande sua pergunta para cá que eu teria o maior prazer de respondê-la. Até mais e bons estudos!